cemitérios, lugares de descanso eterno e memórias sussurradas pelo vento, sempre exerceram um fascínio sombrio sobre a humanidade. São portais para o passado, guardiões silenciosos de histórias inacabadas e, para alguns, palcos de encontros com o inexplicável. Mas o que acontece quando homens de fé, aqueles dedicados a guiar almas em vida e na morte, se veem confrontados com o terror que transcende a compreensão humana dentro desses domínios sagrados? Essa é a questão que nos traz aqui hoje para desvendar 10 relatos aterrorizantes contados por padres, homens que, em sua vocação, se depararam com o sobrenatural nos mais profundos e escuros recantos dos cemitérios. A curiosidade humana pelo que jaz além do véu da vida é inabalável. Ela nos empurra para as sombras, para as lendas sussurradas e para os testemunhos que desafiam a lógica. E quem melhor para testemunhar tais eventos do que aqueles cuja fé é a própria base de sua existência? Padres, com sua profunda conexão com o divino e sua constante lida com a mortalidade, muitas vezes se tornam pontes entre os mundos, ou, infelizmente, alvos de manifestações que testam os limites de sua crença. Cada cemitério, com suas lápides envelhecidas e estátuas melancólicas, guarda segredos que poucos se atrevem a desenterrar. Mas, para esses sacerdotes, o chamado do dever os levou a ir além do que qualquer um poderia imaginar. Nosso primeiro relato nos transporta para a figura de um padre recém-ordenado, o Padre Miguel, ainda com o brilho da juventude e a paixão fervorosa da fé em seus olhos. Sua primeira vigília noturna no cemitério local era uma tradição em sua paróquia, um rito de passagem para os novos sacerdotes, um momento de oração e reflexão solitária entre os mortos. A noite era escura, pontuada apenas pelo brilho pálido da lua e pelo canto distante de uma coruja. O ar estava frio e denso, e o silêncio era tão profundo que parecia palpável, quase sufocante. Padre Miguel caminhava lentamente entre as fileiras de túmulos, o rosário apertado em suas mãos, recitando orações em voz baixa. Sentia uma mistura de reverência e uma ponta de apreensão, uma sensação que não conseguia atribuir à inexperiência ou ao ambiente. Era algo mais. Uma presença invisível que parecia observá-lo de entre as sombras das lápides mais antigas. Ele chegou a uma seção mais remota do cemitério, onde os túmulos eram mais velhos e as estátuas, corroídas pelo tempo, pareciam chorar lágrimas de pedra. Ali, ele parou diante de um mausoléu imponente, mas visivelmente negligenciado, com musgo cobrindo as inscrições e a porta de ferro forjado rangendo suavemente com a brisa. Uma inexplicável atração o puxou para perto. Enquanto se aproximava, um sussurro suave, quase inaudível, pareceu vir de dentro. Não era uma voz clara, mas uma melodia triste, etérea, que parecia chamar por ele. Padre Miguel, embora assustado, sentiu um impulso irresistível de investigar. Sua fé, ele pensou, era sua armadura. Ele se ajoelhou e tentou discernir a origem do som, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar frio da noite. Foi então que, por um breve momento, no canto de sua visão periférica, ele viu. Uma sombra alta e esguia, mais escura do que a própria noite, deslizou por trás do mausoléu, movendo-se com uma velocidade antinatural. Não era a sombra de uma árvore ou de uma lápide. Tinha uma forma definida, quase humana, mas distorcida, alongada. Seus olhos se arregalaram e um arrepio gélido percorreu sua espinha. A melodia triste cessou abruptamente, substituída por um silêncio ainda mais pesado, um silêncio que gritava ausência. O coração do jovem padre batia descontroladamente no peito. Ele piscou, esfregou os olhos, mas a figura havia desaparecido tão rapidamente quanto surgira. A única coisa que restou foi a sensação de ter sido observado, de ter tido um vislumbre de algo que não pertencia ao mundo dos vivos.
Ele tentou racionalizar, atribuir à fadiga, à imaginação, à escuridão, mas a imagem daquela sombra, com sua forma inconfundível, ficou gravada em sua mente. O que ele realmente viu naquela noite silenciosa? Era uma ilusão, um truque da mente, ou algo muito mais sinistro havia se manifestado para ele em sua primeira vigília? A resposta, ele sabia, não seria fácil de encontrar, e talvez fosse melhor que algumas perguntas permanecessem sem resposta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A experiência do Padre Miguel, embora perturbadora, era apenas um prelúdio para o que muitos de seus colegas enfrentariam. A fé para esses homens é o alicerce de suas vidas, a bússola que os guia através das tempestades da existência. No entanto, nos cemitérios, a fé é frequentemente posta à prova de maneiras que nenhum seminário poderia preparar. Servir a Deus não significa apenas pregar em púlpitos iluminados ou consolar os aflitos em leitos de morte. Significa, por vezes, confrontar o mal em suas formas mais cruas e inexplicáveis, onde a linha entre o sagrado e o profano se torna perigosamente tênue. Essa confrontação gera um conflito interno profundo. Como conciliar a onipotência e a bondade divina com a existência de manifestações tão sombrias e aparentemente invencíveis? As dúvidas, como ervas daninhas, começam a brotar no jardim da convicção, questionando os limites do que é crível e do que é meramente superstição. Nosso segundo relato nos apresenta um sacerdote de uma geração diferente, o Padre Antônio, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, mas com uma fé que parecia inabalável, forjada por décadas de serviço e incontáveis desafios. Ele havia visto de tudo, ou assim pensava. Sua paróquia ficava em uma cidade pequena, onde a história se entrelaçava com as lápides de um cemitério antigo, um local que mais parecia um jardim botânico esquecido, com árvores centenárias, cujas raízes se agarravam aos túmulos, como se tentassem segurar seus ocupantes na terra. Padre Antônio era conhecido por suas visitas regulares ao cemitério, não apenas para funerais, mas para orar pelos falecidos, um hábito que ele cultivava desde sua juventude sacerdotal. Certa tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, ele se encontrava em uma seção particularmente antiga do cemitério, onde os túmulos eram de mármore escurecido e as inscrições, quase ilegíveis, contavam histórias de séculos passados. Ele parou diante de um mausoléu imponente, mas em ruínas, com portas de ferro forjado cobertas de ferrugem e uma estátua de anjo decapitada que parecia chorar lágrimas de fuligem. Este mausoléu pertencia a uma família que havia desaparecido da história local há muito tempo, e lendas estranhas o cercavam, histórias de desgraças e maldições que ninguém se atrevia a repetir em voz alta. Padre Antônio, com sua natureza pragmática, sempre descartou tais contos como meros folclores. No entanto, naquele dia, enquanto ele recitava uma oração silenciosa pela alma dos que ali jaziam, uma sensação de peso indescritível o envolveu. O ar ao seu redor pareceu ficar mais denso, mais frio, apesar do calor remanescente do dia. Um arrepio percorreu sua espinha, e não era o frio do crepúsculo. Ele sentiu uma presença, não uma presença benigna, como as almas em paz pelas quais ele orava, mas algo antigo, carregado de uma tristeza profunda e uma raiva contida. De repente, um som sutil, como um arranhão leve e persistente, começou a emanar do interior do mausoléu. Padre Antônio hesitou por um momento, sua mente tentando encontrar uma explicação lógica. Um animal, o vento. Mas o som era muito rítmico, muito intencional para ser algo natural. Ele se aproximou da porta enferrujada, colocando a mão sobre o metal frio. O arranhão cessou e foi substituído por um sussurro. Não o sussurro etéreo que Padre Miguel havia ouvido, mas um som rouco, quase gutural,
que parecia vir de dentro da própria terra, de alguma profundidade insondável. Não. Esqueça. A voz sibilou, arrastada, cheia de angústia e ressentimento. Era uma voz que parecia carregar o peso de séculos de sofrimento. Uma voz que não pertencia a este mundo. Padre Antônio sentiu um medo primitivo e gélido apertar seu peito. Um medo que ele não experimentava desde sua juventude. Ele era um homem de fé, um servo de Deus, mas aquela voz era diferente de qualquer coisa que ele já havia encontrado. Sua mente, acostumada à lógica e à doutrina, lutava para processar o inexplicável. No entanto, em meio ao terror, uma ponta de convicção se acendeu. Aquilo não era uma alucinação. Aquilo era real. Ele recuou um passo, sua mão ainda tremendo levemente. A voz, agora mais forte, parecia preencher o pequeno mausoléu, ecoando nas paredes de pedra, um lamento interminável. Eles me abandonaram. O padre Antônio, embora aterrorizado, sentiu uma compaixão estranha surgir dentro de si. A raiva na voz era palpável, mas sob ela havia uma dor tão profunda que parecia rasgar o tecido da existência. Ele levantou o crucifixo que sempre carregava consigo, apertando-o com força. Seus lábios começaram a mover-se em oração, as palavras da liturgia fluindo automaticamente. Um escudo contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Ele não sabia quem ou o que estava ali, mas sabia que era uma alma em tormento, uma alma que precisava de sua ajuda, ou talvez que apenas queria ser ouvida. A voz continuou, agora uma série de lamentos ininteligíveis, misturados com o som de algo que parecia arranhar desesperadamente as paredes de pedra por dentro. Era uma manifestação de dor e frustração que parecia ter sido represada por eras. Padre Antônio permaneceu ali, sua fé confrontada com a mais visceral das realidades sobrenaturais. O medo se misturava com sua convicção de que sua missão era aliviar o sofrimento, mesmo que esse sofrimento viesse do além-túmulo. Ele continuou a orar, sua voz, antes trêmula, agora firme, tentando projetar paz e luz naquele lugar de escuridão e desespero. A voz que ele ouviu era deste mundo ou do outro. Era o lamento de uma alma perdida ou a armadilha de algo mais sinistro? A resposta parecia estar trancada dentro daquele mausoléu, em um segredo que o tempo se recusava a apagar. Os cemitérios, mais do que simples campos de sepultamento, são verdadeiros guardiões de histórias, repositórios silenciosos de vidas que se foram, mas cujos ecos ainda ressoam entre as lápides. Cada túmulo, cada cripta, pode esconder segredos que atravessaram gerações, laços de sangue e traições esquecidas, que por vezes se recusam a permanecer enterradas. O padre Antônio, com sua experiência no mausoléu, havia apenas arranhado a superfície do que o passado profundo dos cemitérios podia revelar. Nosso terceiro relato nos leva a uma pequena vila no interior de Portugal, onde o padre Manuel, um homem jovem com um fervoroso desejo de servir, se deparou com uma história que desafiava a lógica e a própria natureza da fé. A vila era antiga, suas casas de pedra resistiam ao tempo, e seu cemitério, aninhado em uma colina com vista para o vale, era um mosaico de séculos de história local. Padre Manuel havia sido transferido para aquela paróquia há apenas alguns meses, e ainda estava se acostumando com as peculiaridades e as lendas sussurradas pelos moradores mais velhos. Uma dessas lendas falava de uma antiga maldição que pairava sobre a família Silva, uma das mais tradicionais da vila, cujos ancestrais jaziam em um túmulo imponente e ornamentado no coração do cemitério. Contava-se que, séculos atrás, uma traição terrível havia sido cometida por um membro da família, resultando na morte injusta de uma jovem inocente. Em seu leito de morte, a jovem teria proferido uma maldição que condenaria o Silva a uma existência de perdas e sofrimentos inexplicáveis,
uma sombra que se estenderia por todas as gerações subsequentes, até que a dívida de sangue fosse paga. Padre Manuel, como Padre Antônio, era um homem de razão e doutrina, e, inicialmente, descartou a história como mais um conto folclórico. No entanto, ele não podia ignorar a estranha sequência de infortúnios que parecia atingir a família Silva. Acidentes inexplicáveis, doenças raras, falências súbitas e até mortes prematuras assombravam os descendentes, apesar de sua riqueza e influência. Os olhos do Silva sempre carregavam uma tristeza profunda, uma resignação antecipada ao próximo golpe do destino. Um dia, enquanto realizava uma bênção de rotina no cemitério, Padre Manuel sentiu-se inexplicavelmente atraído pelo túmulo do Silva. Era uma estrutura de mármore branco, mas que parecia carregar uma aura de escuridão, como se a própria pedra estivesse impregnada de séculos de dor. Ao se aproximar, percebeu que as flores frescas que adornavam os outros túmulos murchavam rapidamente ao redor do túmulo do Silva, como se a vitalidade fosse sugada da terra em sua proximidade. Ele tocou o mármore frio, e uma onda de calafrios percorreu seu corpo. Não era o frio do vento, mas uma sensação de desespero e ressentimento que parecia emanar da própria rocha. Naquele momento, ele ouviu um sussurro, diferente dos que Padre Miguel e Padre Antônio haviam experimentado. Não era uma voz clara, mas um emaranhado de lamentos, como um coro distante de vozes femininas, todas expressando uma dor profunda e um desejo de justiça. Traição, inocente, perdição. As palavras se formavam e se desfaziam no ar, indistintas, mas carregadas de significado. Padre Manuel sentiu um peso no peito, uma opressão que não era física, mas espiritual. A maldição, ele percebeu, não era apenas uma lenda. Havia uma verdade sombria por trás das histórias sussurradas, uma energia negativa que se alimentava da dor e da injustiça do passado. Ele começou a investigar, conversando com os mais velhos da vila, revirando registros antigos da paróquia e até mesmo documentos históricos na biblioteca local. Lentamente, uma imagem mais clara começou a emergir da névoa do tempo. A traição havia sido perpetrada por um ancestral da família Silva que, por cobiça e poder, havia incriminado falsamente uma jovem camponesa, sua noiva, de roubo e bruxaria. A jovem foi condenada e executada, e em seus últimos momentos, diante de toda a vila, ela amaldiçoou seu algoz e toda a sua linhagem. Padre Manuel sentiu um nó na garganta ao ler os detalhes. A crueldade do ato era palpável, mesmo séculos depois. À medida que Padre Manuel se aprofundava na história, a maldição começou a afetá-lo de maneiras sutis, mas perturbadoras. Ele começou a sofrer de insônia, atormentado por sonhos vívidos e angustiantes que pareciam ser memórias de outra pessoa, visões da jovem camponesa em seus últimos momentos. Pequenos acidentes começaram a acontecer ao seu redor. Objetos caíam inexplicavelmente, luzes bruxavam, e uma sensação constante de tristeza o acompanhava. A energia negativa da maldição, que havia se enraizado tão profundamente na família Silva, parecia agora estender seus tentáculos para ele, o sacerdote que ousava desenterrar a verdade. Sua fé, antes inabalável, foi posta à prova. Como um homem de Deus poderia intervir em algo tão antigo e enraizado? Como poderia quebrar um elo tão antigo, forjado em dor e traição, que parecia ter a própria força do tempo? A maldição não era um demônio a ser exorcizado ou uma alma a ser guiada. Era uma ferida aberta na história, uma injustiça que clamava por reparação através dos séculos. Padre Manuel sabia que a tarefa seria monumental, talvez a mais difícil de sua vida sacerdotal. Ele sentia o peso da maldição sobre seus ombros, a dor das gerações passadas e a esperança tênue de que, de alguma forma, ele pudesse trazer paz a essa antiga aflição. A questão era:
Como ele iria quebrar um elo tão antigo, tão impregnado de dor e tempo, sem se perder na escuridão que o criou? A questão que atormentava Padre Manuel, enquanto a maldição dos Silva se enroscava em sua própria existência, era um presságio do que muitos padres enfrentariam ao lidar com as almas inquietas que habitavam os cemitérios. Nem todas as manifestações eram lamentos de dor ou ecos de antigas maldições. Algumas eram gritos estridentes por justiça, aparições que clamavam por vingança contra as injustiças que as haviam condenado a uma eternidade de agonia. O cemitério, então, deixava de ser um local de descanso e se transformava em um palco, onde dramas inacabados eram incessantemente reencenados e onde a linha entre o observador e o participante se tornava perigosamente tênue. Nosso quarto relato nos leva a um cemitério urbano, um labirinto de lápides e mausoléus que se estendia por uma vasta área, engolindo quarteirões inteiros com seu silêncio perpétuo. Ali, o padre Ricardo, um homem de meia idade com uma serenidade que a vida e a fé haviam esculpido em seu semblante, encontrou-se em meio a um funeral que, à primeira vista, parecia ser um evento de tristeza comum. A brisa da tarde agitava as folhas das árvores antigas, e o cheiro de flores murchas misturava-se ao aroma terroso da terra recém-aberta. A família enlutada, visivelmente abalada, assistia ao caixão ser baixado à sepultura, mas havia uma tensão palpável no ar que ia além do luto. Padre Ricardo sentia-a, uma corrente fria que serpenteava entre os presentes, mesmo sob o sol pálido. Ele tentou ignorá-la, atribuindo-a ao estresse do momento, mas a sensação persistiu, um arrepio que não vinha do vento. Enquanto proferia as últimas orações, pedindo descanso para a alma do falecido, seus olhos percorreram o pequeno grupo de pessoas. Foi então que ele a viu. Não era uma figura sólida, mas uma distorção no ar, uma silhueta translúcida que se materializou lentamente ao lado da viúva. Era uma mulher, vestida em trajes de época, com os cabelos escuros soltos e um olhar de fúria contida que perfurava o coração. Seus olhos, embora etéreos, ardiam com uma intensidade quase física, fixos não no caixão, mas em um homem em particular entre os presentes, o irmão mais velho do falecido, um empresário respeitado na comunidade. O padre Ricardo sentiu o impacto daquela aparição como um choque elétrico. Ele não era um novato no sobrenatural, mas a clareza e a intenção daquela manifestação eram diferentes de tudo que já havia testemunhado. O espírito da mulher não emitia som, mas sua presença era um grito silencioso. Padre Ricardo percebeu que ela não estava ali para lamentar o morto, mas para confrontar um dos vivos. Seus lábios finos, quase invisíveis, pareciam se mover, formando palavras que apenas o padre podia ouvir em sua mente, como um pensamento intrusivo, mas cristalino. Justiça. Ele pagará. Pelo que me roubou. Pelo que ele fez. A tensão no ar se intensificou. O homem, alvo do olhar da aparição, pareceu subitamente inquieto. Ele olhou ao redor, como se sentisse o peso daquele olhar invisível. Seus olhos encontraram os do padre Ricardo por um breve instante, e o padre percebeu um lampejo de medo e culpa em suas profundezas. O espírito, por sua vez, começou a se agitar, sua forma translúcida tremeluzendo, como se a emoção pura estivesse a ponto de explodir. Padre Ricardo sabia que estava testemunhando algo terrível. A manifestação de um espírito vingativo, uma alma que se recusava a encontrar a paz antes que sua sede de justiça fosse saciada. O falecido, cujo funeral estava sendo celebrado, parecia ser apenas um catalisador para essa aparição, não seu foco principal. A história que se desenrolava diante dele era antiga, uma trama de traição e injustiça que havia corroído a paz de uma alma por décadas, talvez séculos. A motivação do espírito era clara e visceral. Vingança. Ele não buscava redenção, nem consolo, mas reparação.
A presença etérea da mulher era um lembrete vívido de que nem todas as mortes trazem o fim, e que algumas feridas persistem além do túmulo, clamando por justiça. O cemitério, com suas sepulturas e memórias, era o local perfeito para essa busca incessante. Padre Ricardo se viu em um dilema moral angustiante. Sua vocação era oferecer consolo, guiar almas à luz e interceder pela paz. Mas ali, ele estava diante de uma alma que ansiava por vingança e um homem vivo que, aparentemente, era o objeto dessa fúria póstuma. Ele deveria intervir? Tentar apaziguar o espírito, arriscando-se a se envolver em uma disputa que não era sua? Ou deveria apenas observar, permitindo que a justiça ou a vingança encontrasse seu próprio caminho, mesmo que fosse pelas mãos de um espectro? A moralidade de sua intervenção era turva. A Igreja ensinava o perdão. Mas o que fazer quando a vítima não havia encontrado perdão nem mesmo na morte? O que fazer quando a injustiça era tão profunda que reverberava através do véu que separa os mundos? O padre Ricardo sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. O espírito da mulher começou a se mover lentamente em direção ao homem. Seus olhos flamejantes, sua forma ganhando uma leveza etérea, mas uma intenção pesada. A vingança seria consumada ali, sob seus olhos, em pleno funeral. O que aconteceria se o espírito alcançasse seu alvo? O que Padre Ricardo deveria fazer? A cena era um pesadelo silencioso, um drama antigo, desdobrando-se no presente. E o padre, um mero espectador, sentia-se preso na encruzilhada entre o dever e o medo, entre a fé e o inexplicável. A cada passo do espírito em direção ao homem, o coração do padre batia mais forte, a incerteza corroendo sua alma. Ele se perguntava se haveria alguma forma de parar o que parecia inevitável, de trazer paz àquela alma atormentada sem permitir que a vingança se concretizasse. A resposta parecia se perder entre as lápides, em um sussurro sombrio que ecoava a palavra justiça. A angústia de Padre Ricardo era profunda, mas ele sabia que sua vocação não se resumia a observar o desenrolar das tragédias, por mais sobrenaturais que fossem. Havia um chamado intrínseco em seu ser, uma voz que clamava por intervenção, por redenção. Sua fé, embora abalada pela manifestação irada, não permitia que ele simplesmente assistisse à consumação de uma vingança, mesmo que esta parecesse justificada aos olhos de uma alma atormentada. O cemitério, com suas incontáveis histórias de vida e morte, era também um lugar de esperança, onde a oração poderia, talvez, transcender as barreiras entre os mundos e oferecer um caminho para a paz. Nosso quinto relato mergulha no cerne dessa esperança, explorando o tema da redenção e o poder transformador da oração nos cemitérios. O padre Antônio, um homem de semblante cansado, mas com olhos que refletiam uma bondade inabalável, dedicava grande parte de seu ministério a visitar os cemitérios de sua diocese. Ele não ia apenas para celebrar missas de corpo presente ou para benzer sepulturas, mas para caminhar com os mortos, como ele mesmo dizia, oferecendo suas orações e sua presença a almas que, porventura, ainda estivessem presas entre os véus. Foi em uma dessas visitas, em um cemitério antigo e esquecido nos arredores da cidade, que Padre Antônio encontrou uma alma que parecia estar em um sofrimento incalculável. A tarde estava caindo, lançando sombras longas e distorcidas sobre as lápides cobertas de musgo. O ar estava pesado, não apenas com a umidade da proximidade do anoitecer, mas com uma tristeza palpável que parecia emanar de uma sepultura em particular. Era um túmulo simples, sem flores, quase engolido pela vegetação rasteira, com uma lápide gasta que mal revelava o nome de Elisa. Ao se aproximar, Padre Antônio sentiu um frio intenso, que não era o do crepúsculo. Uma figura translúcida e etérea,
de contornos femininos, flutuava sobre a sepultura de Elisa. Não havia fúria em seus olhos, como no espírito vingativo que atormentara Padre Ricardo, mas uma desesperança tão profunda que cortava a alma. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, como se estivesse se protegendo de uma dor interna, e um lamento silencioso parecia vibrar no ar ao seu redor. Era uma alma perdida, uma alma que, por algum motivo, não conseguia encontrar seu caminho para a luz. Padre Antônio, com sua vasta experiência em lidar com o inexplicável, soube imediatamente que não se tratava de uma ameaça, mas de um pedido de ajuda. A compaixão inundou seu coração, misturando-se à sua profunda fé. Ele sentou-se no chão úmido, em frente à sepultura, e começou a rezar. Não uma oração formal, mas um sussurro vindo do fundo de sua alma, pedindo a Deus que mostrasse o caminho para aquela alma sofredora, que a envolvesse em sua misericórdia. Enquanto rezava, o espírito de Elisa começou a reagir. Sua forma etérea tremeluzia mais intensamente, mas não com raiva ou medo, e sim com uma agitação que parecia ser uma tentativa de comunicação. Imagens fragmentadas começaram a surgir na mente do padre. Flashes de uma vida de solidão, de um amor perdido, de um arrependimento profundo. Elisa não havia cometido grandes pecados ou injustiças. Sua dor era a de uma vida não vivida plenamente, de oportunidades perdidas e de um coração que se fechou para o mundo antes de encontrar a paz. Ela estava presa não por uma maldição ou uma vingança, mas pelo peso de sua própria tristeza e da incapacidade de se perdoar. O desafio para Padre Antônio era imenso. Como guiar para a luz uma alma que não conseguia se libertar de si mesma? Ele sentia a dor de Elisa como se fosse sua, mas sabia que não podia simplesmente puxá-la para a redenção. A libertação teria que vir de dentro dela, com a ajuda de sua fé e de sua oração. Ele continuou a rezar, sua voz suave mas firme, recitando passagens sobre o perdão, a misericórdia divina e a esperança da vida eterna. Ele falava diretamente com o Espírito, não como um exorcista, mas como um pastor que tenta acalmar uma ovelha perdida. Elisa, ele sussurrava, você não está sozinha, Deus está com você. Perdoe-se, deixe ir o que aprende. A luz está esperando por você. A figura etérea de Elisa começou a mudar. Os contornos, antes tão densos em sua tristeza, tornaram-se mais suaves, quase transparentes. O lamento silencioso parecia diminuir, substituído por uma sensação de alívio, como se um peso imenso estivesse sendo gradualmente removido. Padre Antônio sentia uma energia tênue, mas real, fluindo entre ele e o espírito, uma conexão de compaixão e fé que transcendia a morte. Ele sabia que estava testemunhando um momento de superação, o desafio de redimir o que parecia irremediável. A alma de Elisa não se desfez em um clarão de luz dramático, mas começou a se dissipar suavemente, como a névoa da manhã se dissolve ao sol. A tristeza no ar diminuiu, substituída por uma leveza quase imperceptível. Padre Antônio continuou a rezar, até que a última partícula da forma etérea de Elisa desaparecesse completamente no crepúsculo. Ele sentiu uma paz profunda, uma sensação de que finalmente a alma havia encontrado seu caminho. Mas ao se levantar, o padre não pôde deixar de se perguntar: Elisa realmente encontrara a paz, ou apenas se movera para outro plano de existência, ainda presa por fios invisíveis de seu passado? A redenção era um processo finito ou um caminho contínuo, mesmo após a morte? A alma dela encontraria a paz eterna ou estava apenas em uma pausa temporária, condenada a vagar novamente se as preces não fossem suficientes? A vastidão do mistério da vida após a morte deixava Padre Antônio com uma mistura de esperança e uma ponta de incerteza, lembrando-o de que, mesmo com toda a fé,
Os caminhos do além eram insondáveis. A vastidão do mistério da vida após a morte deixava Padre Antônio com uma mistura de esperança e uma ponta de incerteza, lembrando-o de que, mesmo com toda a fé, os caminhos do além eram insondáveis. A experiência com Elisa o marcou profundamente, reforçando a crença de que os cemitérios não eram apenas locais de despedida, mas também de reencontro e, por vezes, de intervenção divina. Ele entendia que muitos dos que ali jaziam, ou cujos espíritos ali pairavam, carregavam histórias incompletas, laços que a morte não conseguira romper. Nosso sexto relato nos transporta para o coração de um desses laços indestrutíveis, explorando a influência da família e do amor mesmo após a morte. É uma história que desafia as convenções, que questiona os limites do que é permitido e compreensível, e que mergulha na complexidade dos sentimentos humanos, ou talvez pós-humanos. Padre Gabriel, um homem jovem e vibrante, recém-chegado à paróquia de uma pequena cidade rural, era conhecido por sua mente aberta e sua capacidade de ouvir sem julgamento. Ele havia sido designado para cuidar de uma capela centenária adjacente ao cemitério local, um lugar que, diziam os mais antigos, era permeado por uma energia singular. Não era uma energia maligna, mas uma melancolia antiga e persistente, como o cheiro de flores murchas. Uma noite, enquanto revisava os registros batismais na sacristia da capela, Padre Gabriel ouviu um som peculiar vindo do cemitério. Não era o vento, nem o farfalhar das folhas secas. Era uma melodia suave, quase um lamento, tocada em um violino. Curioso e um tanto apreensivo, ele pegou sua lanterna e se aventurou entre as lápides, seguindo o som etéreo. A melodia o levou a uma parte mais antiga do cemitério, onde as sepulturas eram grandiosas, adornadas com anjos e cruzes esculpidas, mas visivelmente desgastadas pelo tempo. A música parecia emanar de um mausoléu em particular, de mármore escuro e com uma porta de ferro forjado entreaberta. Ao se aproximar, o som do violino tornou-se mais claro e, junto a ele, um sussurro, como uma conversa íntima e dolorosa. Com o coração batendo forte, Padre Gabriel espiou pela fresta da porta. O que viu o deixou em choque, mas não com medo. No interior do mausoléu, iluminado apenas pela luz da lua que filtrava por uma pequena janela, duas figuras translúcidas se moviam. Uma delas, um homem de trajes antigos e semblante melancólico, segurava um violino invisível, do qual parecia vir a música. A outra, uma mulher de véu e vestido de noiva esvoaçante, dançava em seus braços, os olhos fixos nos dele com uma paixão que desafiava a própria morte. Eles não eram almas atormentadas em busca de vingança ou redenção. Eram amantes, presos em um balé eterno, um amor proibido que transcendia o túmulo. Padre Gabriel sentiu a intensidade daquele sentimento, a doçura e a tristeza que emanavam deles. Não havia malícia, apenas uma devoção profunda e inabalável que resistia ao tempo e à separação física. Nos dias que se seguiram, Padre Gabriel começou a investigar a história do mausoléu e de seus ocupantes. Os registros da paróquia e os arquivos da cidade revelaram uma tragédia romântica que havia se tornado lenda local. O mausoléu pertencia à família dos Almeida, uma das mais influentes da região. Nele jaziam os restos de Sofia Almeida, que morrera jovem, e de seu marido, um homem poderoso e respeitado. Acontece que o espírito da mulher dançando com o violinista não era Sofia, a esposa. Era uma camponesa chamada Isabela, que havia sido o verdadeiro amor do marido de Sofia, um amor proibido pela diferença de classes e pelas convenções sociais da época. O homem, um talentoso violinista amador, havia se casado com Sofia por obrigação familiar, mas seu coração pertencia a Isabela. Eles se encontravam secretamente no cemitério, onde ele tocava para ela, jurando amor eterno.
Quando Isabela adoeceu e morreu, sendo sepultada em uma cova rasa e anônima nos fundos do cemitério, o homem mergulhou em desespero. Ele continuou a visitá-la, tocando seu violino e derramando suas lágrimas sobre a terra fria. Após sua própria morte, anos depois, ele foi enterrado no mausoléu da família Almeida, ao lado de Sofia, sua esposa legítima. Mas seu espírito e o de Isabela haviam se recusado a aceitar essa separação final. Eles haviam encontrado uma forma de se reunirem, não em corpo, mas em essência, na quietude do cemitério, onde seus corações haviam se unido pela primeira vez. Padre Gabriel, ao desvendar a história, sentiu uma profunda compaixão. Aquele amor, embora proibido em vida, era puro em sua intensidade. Entretanto, ele também sentiu um conflito. Como sacerdote, ele deveria pregar a união sagrada do matrimônio e a ordem divina. Mas como homem, ele não podia ignorar a beleza e a dor daquele amor que desafiava a própria morte. Os espíritos do violinista e de Isabela não causavam mal, não assombravam ninguém, apenas viviam seu amor em um plano que transcendia a compreensão humana. O conflito central que se apresentava a Padre Gabriel era profundo. O amor versus as convenções sociais, a moralidade religiosa e a própria morte. Ele se perguntava se deveria tentar intervir, talvez rezar por eles para que encontrassem a paz e se separassem, ou se deveria apenas observar, respeitando a singularidade de seu vínculo. A história do casal se revelava gradualmente, através de documentos antigos, relatos de moradores e, principalmente, das emoções que emanavam dos dois espíritos. Era uma narrativa de sacrifício, de escolhas dolorosas e de um amor que se recusava a ser apagado. A cada noite, Padre Gabriel encontrava-se observando o mausoléu, a melodia do violino preenchendo o ar. Ele via a dança etérea, a troca de olhares, a paixão silente que fluía entre eles. Começou a sentir uma estranha conexão com os amantes, como se fosse um guardião de seu segredo, de seu amor proibido. A pergunta persistia em sua mente. Esse amor era uma bênção, uma prova da força inextinguível do coração humano, ou uma maldição, uma prisão em um ciclo eterno de saudade e desejo não realizado? O padre não tinha a resposta, e a incerteza pairava sobre ele, assim como a música do violino pairava sobre as lápides. A dúvida de Padre Gabriel sobre a natureza do amor entre o violinista e Isabela era um fardo pesado. Ele se viu imerso em uma reflexão profunda sobre a fé, o amor e a morte, questionando os limites de sua própria compreensão teológica. Contudo, a vida da paróquia e seus deveres exigiam sua atenção, e o cemitério, embora um epicentro de mistérios para ele, não era o único local onde o véu entre os mundos parecia se afinar. Foi em uma manhã cinzenta, enquanto percorria os corredores da igreja, que Padre Gabriel encontrou-se com o zelador do cemitério, um homem idoso chamado Elias. Elias era uma figura enigmática, com olhos que pareciam ter visto mais do que qualquer mortal em sua longa vida. Seus cabelos brancos e rugas profundas contavam histórias silenciosas, e ele raramente falava, preferindo a companhia das lápides e do silêncio. No entanto, naquele dia, Elias parecia perturbado. Ele se aproximou de Padre Gabriel com passos lentos, o chapéu na mão, um gesto de respeito incomum para quem geralmente mantinha uma distância reservada. «Padre, preciso falar-lhe sobre algo», disse Elias, sua voz rouca quase um sussurro. «Sobre o cemitério». Padre Gabriel sentiu um arrepio. A seriedade no tom de Elias era inconfundível. «Diga-me, Elias, aconteceu algo?» O velho zelador olhou para os lados, como se temesse ser ouvido pelas próprias paredes da igreja. «É sobre a parte antiga, padre. Aquela que fica atrás do muro caído. Onde ninguém vai mais». Padre Gabriel sabia a qual parte Elias se referia. Era um setor esquecido do cemitério,
onde as sepulturas eram ainda mais antigas, algumas sem identificação, engolidas pela vegetação. Diziam que ali jaziam os primeiros colonos da região e que o local era evitado por superstição ou simplesmente por negligência. "O que há lá, Elias?" perguntou o padre, a curiosidade misturada com uma ponta de apreensão. "Profanação, padre", Elias respondeu, a palavra carregada de um peso sombrio. "Alguém esteve lá, e não foi para rezar." O zelador explicou que, durante sua ronda matinal, ele havia notado sinais estranhos naquela área negligenciada. Velas pretas derretidas em círculos irregulares, restos de oferendas macabras e símbolos desenhados na terra, alguns dos quais ele reconheceu de antigas histórias de magia negra que circulavam entre os mais velhos da cidade. Elias, com sua sabedoria popular e sua intuição aguçada, sentia que algo terrível havia sido invocado ou estava prestes a sê-lo. A advertência do zelador não era infundada. Ele já havia testemunhado coisas estranhas em seus muitos anos de serviço, e sua seriedade era um sinal de que aquilo era diferente. A notícia atingiu o padre Gabriel como um choque. Profanação em um cemitério não era apenas um ato de vandalismo, mas uma afronta à memória dos mortos e, para ele, uma violação do sagrado. O que realmente acontecia naquele canto esquecido? A advertência de Elias ressoava em sua mente, um alerta sombrio para um perigo iminente. Naquela mesma tarde, padre Gabriel decidiu investigar. Armado com sua estola e um crucifixo, e acompanhado por Elias, ele se dirigiu à parte mais antiga do cemitério. O ar ali era mais pesado, mais frio, como se a própria vida tivesse dificuldade em prosperar. As árvores retorcidas projetavam sombras longas e ameaçadoras, e o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. Elias apontou para um local específico, escondido atrás de um arbusto denso. "Está vendo, padre? Aqueles são os restos do que fizeram." Padre Gabriel se aproximou e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia um círculo de pedras, e dentro dele, os vestígios de um ritual macabro. Ossos de pequenos animais, penas escuras e o que parecia ser sangue seco manchando a terra. Os símbolos, desenhados com algum tipo de carvão ou cinza, eram perturbadores em sua complexidade e intenção. Não eram símbolos de oração ou de luto, mas de algo antigo e maligno, evocando forças que o padre preferia não nomear. A tensão crescente no ar era quase palpável. A advertência do zelador não era apenas uma fofoca de velho, era um presságio. Elias, com seu conhecimento oculto das nuances do cemitério, parecia saber mais do que dizia, mas seu rosto estava pálido e seus lábios apertados. Ele apenas balançava a cabeça, murmurando sobre coisas que não deveriam ser despertadas. Padre Gabriel sentiu um medo frio, diferente da melancolia dos amantes ou da angústia das almas perdidas. Este medo era visceral, uma ameaça direta à ordem divina e à paz dos mortos. Aquele local profanado não era apenas um cenário de um ritual, mas um portal, uma ferida aberta na terra sagrada. Ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Sua fé e sua vocação o chamavam para intervir. Mas o que ele encontraria ao investigar o local proibido? A pergunta pairava no ar, tão densa quanto a névoa que começava a subir entre as lápides. A melodia do violino dos amantes, que antes parecia tão presente, agora era abafada por um silêncio opressor, prenúncio de algo muito mais sombrio. O padre sentiu que estava à beira de uma descoberta que testaria não apenas sua fé, mas sua própria sanidade. A visão do círculo macabro, com seus símbolos perturbadores e restos de oferendas, solidificou no coração de Padre Gabriel uma certeza gélida. Aquilo não era obra de meros vândalos, mas sim de praticantes de rituais sombrios, aqueles que buscavam poder ou conhecimento em lugares onde o véu entre os mundos era mais fino.
O ar pesado, carregado de uma energia nefasta, parecia vibrar com a memória de invocações passadas. Elias, o zelador, observava o padre com uma expressão de resignação e um medo profundo nos olhos, como se esperasse o inevitável desdobramento de algo que ele, em sua sabedoria popular, já pressentia. Padre Gabriel ajoelhou-se, ignorando a sujidade da terra e a presença dos restos repugnantes. Ele tocou o solo, sentindo a frieza que parecia emanar das profundezas. Aqueles símbolos, embora desconhecidos em sua totalidade, falavam de uma intenção clara de manipular forças que deveriam permanecer intocadas. Não era um ato de curiosidade inofensiva, mas uma busca deliberada pelo profano, uma tentativa de dobrar a ordem natural das coisas para fins obscuros. A batalha entre a luz e as trevas, que ele tanto pregava em seus sermões, agora se materializava de forma brutal e tangível diante de seus olhos. A determinação do padre, no entanto, não vacilou. Pelo contrário, a visão do mal tão abertamente exposto acendeu nele uma chama de indignação e um senso renovado de propósito. Ele não podia permitir que tal profanação continuasse, que o descanso dos mortos fosse perturbado e que energias malignas fossem liberadas naquele lugar sagrado. Sua missão era proteger, guiar e combater as forças que ameaçavam a alma, tanto dos vivos quanto dos que já partiram. Precisamos purificar este lugar, Elias, disse Padre Gabriel, sua voz firme, apesar do leve tremor em suas mãos. E descobrir quem está fazendo isso. O zelador assentiu lentamente, seus olhos varrendo a área com um misto de apreensão e familiaridade. Eles vêm à noite, padre. Sempre à noite. E nunca sozinhos. Ouvi murmúrios, cantos baixos, coisas que fazem o sangue gelar. As palavras de Elias pintavam um quadro ainda mais sinistro. Não se tratava de um indivíduo isolado, mas de um grupo. Uma congregação de praticantes dedicados a essas artes sombrias. Isso elevava o nível de perigo e a complexidade da situação. Padre Gabriel sabia que confrontar um grupo seria muito mais arriscado do que lidar com uma única manifestação espiritual. Ele passou os dias seguintes pesquisando. Mergulhou em antigos tomos da biblioteca paroquial, buscando referências a símbolos e rituais que se assemelhavam aos encontrados no cemitério. As leituras eram perturbadoras, revelando práticas arcanas de invocação, sacrifícios e pactos com entidades que se alimentavam do desespero e da escuridão. Cada página virada adicionava uma camada de horror à sua compreensão, e o padre sentia o peso do conhecimento sombrio o oprimindo. O conflito central era agora inegável. A batalha entre a luz e as trevas estava sendo travada não em um plano abstrato, mas no solo sagrado do cemitério. Padre Gabriel, um homem de fé, via-se na linha de frente de um combate espiritual que exigiria toda a sua coragem, sua sabedoria e sua convicção. Sua determinação, contudo, era inabalável. Ele sabia que não poderia recuar. A cada nova descoberta sobre os rituais, o horror crescia, mas também sua resolução. Ele orava incessantemente, buscando força e orientação divina, preparando-se para o confronto que sabia ser inevitável. A ideia de que aqueles rituais pudessem estar invocando algo perigoso, algo que poderia se manifestar e causar danos reais, o impulsionava. À noite seguinte à sua descoberta, Padre Gabriel mal conseguiu dormir. Os símbolos dançavam em sua mente, as palavras dos antigos grimórios ecoavam em seus pensamentos. Ele sentia uma urgência premente, uma certeza de que o tempo estava se esgotando. Elias havia mencionado que os rituais aconteciam com certa frequência, e o padre temia que o próximo pudesse ser ainda mais potente, ainda mais perigoso. A lua cheia se aproximava, e com ela, a crença popular de que as barreiras entre os mundos se afinavam ainda mais. Era o momento ideal para aqueles que buscavam manipular o sobrenatural. Padre Gabriel sentiu um arrepio.
A possibilidade de um ritual maior, mais elaborado, sob a luz prateada da lua, era assustadora. Ele decidiu agir. Na noite da lua cheia, Padre Gabriel retornou ao cemitério, não apenas com sua estola e crucifixo, mas com uma determinação férrea em seu coração. Elias, apesar de seu medo, insistiu em acompanhá-lo, munido de uma lanterna vacilante e um semblante preocupado. Juntos, os dois entraram na escuridão do cemitério, o silêncio da noite apenas amplificando o farfalhar das folhas e o som distante de um coruja. Ao se aproximarem da área profanada, uma luz bruxuleante e vozes abafadas confirmaram os piores temores do padre. Havia figuras encapuzadas, movendo-se em torno do círculo de pedras, entoando cânticos monótonos e perturbadores. A fumaça de incenso denso e adocicado pairava no ar, misturando-se com um cheiro metálico e nauseabundo. O ritual estava em andamento. Padre Gabriel sentiu o horror gelar suas veias, mas não se acovardou. A visão daquelas pessoas, em meio à escuridão, manipulando forças que não compreendiam, era um sacrilégio. O conflito era agora uma realidade visceral. Ele apertou o crucifixo em sua mão, sentindo a madeira fria, mas a fé que o preenchia era um calor inextinguível. A determinação do padre se transformou em uma força avassaladora. Ele sabia que tinha que interromper aquilo. Mas como? Ele era apenas um homem contra um grupo, em meio a um ritual que parecia estar invocando algo terrível. A suspensão era agonizante. Ele conseguiria interromper o ritual antes que fosse tarde demais, antes que algo irrevogável fosse liberado para o mundo. O destino de almas e a paz daquele cemitério, e talvez além, dependiam de suas ações naquele momento. O silêncio opressor da noite foi quebrado apenas pelos cânticos lúgubres e pelo batimento acelerado do coração do padre. O padre Gabriel, com o coração pulsando descompassadamente, observou as figuras encapuzadas. A fumaça densa do incenso, com seu cheiro adocicado e nauseabundo, formava espirais fantasmagóricas, obscurecendo ainda mais a visão. Os cânticos, inicialmente abafados, agora se tornavam mais audíveis. Uma melodia dissonante e perturbadora que parecia penetrar na própria alma. Elias, ao seu lado, tremia visivelmente, sua lanterna apontando para o chão, incapaz de iluminar a cena macabra com a intensidade necessária para dissipar a escuridão que os envolvia. A mente do padre Gabriel, apesar do pavor, funcionava com uma clareza incomum. Ele sabia que a interrupção abrupta de um ritual como aquele poderia ser perigosa, talvez até mais do que permitir que ele continuasse. As entidades invocadas, ou as energias manipuladas, poderiam se voltar contra quem ousasse interferir. No entanto, a inação era impensável. A fé que o guiava exigia uma resposta, uma oposição ativa ao mal. De repente, um som distinto, um soluço baixo e infantil, rompeu a monotonia dos cânticos. Padre Gabriel franziu a testa, tentando localizar a origem. Não parecia vir das figuras encapuzadas, mas de um local mais distante, mais profundo no cemitério. Era um som de tristeza, de desamparo, que se destacava na atmosfera opressiva do ritual. Ele olhou para Elias, que também parecia ter ouvido. O zelador, pálido, apontou com um dedo trêmulo para uma seção mais antiga do cemitério, onde jaziam os túmulos infantis, pequenos monumentos de mármore e anjos chorosos. Padre. Ouviu isso? Não é a primeira vez. Uma nova camada de horror se adicionou à situação. Uma criança, em meio a um ritual profano, ou talvez atraída por ele. A inocência e a vulnerabilidade das crianças sempre foram um ponto sensível para o padre Gabriel. A ideia de uma criança, viva ou morta, estar em perigo ou sofrendo, era insuportável. Seus instintos sacerdotais e humanos se uniram em um chamado urgente. Ele precisava agir, mas agora havia duas ameaças:
Dois focos de sofrimento: o ritual e aquele som de choro infantil. O conflito moral era excruciante. Ele deveria confrontar os praticantes do ritual e arriscar a segurança da criança, ou investigar o choro, potencialmente permitindo que o ritual fosse concluído. A decisão veio de dentro, uma voz silenciosa de sua consciência. A vulnerabilidade da criança era prioridade. O ritual, embora perigoso, parecia estar em um estágio de invocação, não de conclusão. Havia uma chance de que ele pudesse ser interrompido depois, ou que a intervenção divina pudesse atrasá-lo. Mas o choro da criança, tão próximo, tão desesperado, não podia ser ignorado. Fique aqui, Elias. Tente não ser visto. Eu vou ver o que é. Sussurrou o padre Gabriel, sua voz mais firme do que esperava. O zelador assentiu, recolhendo-se ainda mais nas sombras de um cipreste antigo. Padre Gabriel, munido apenas de sua fé e do crucifixo apertado, começou a se mover cautelosamente na direção do som, afastando-se do epicentro do ritual. Cada passo era uma oração silenciosa, um pedido de proteção e orientação. O choro ficou mais claro, uma lamentação suave e intermitente que gelava a espinha. Ele se aproximou de um pequeno túmulo, decorado com brinquedos desbotados e flores de plástico. Ali, sentado no chão frio, estava o que parecia ser uma criança. Uma menina, talvez com uns 7 anos, com um vestido branco amarrotado e cabelos escuros e emaranhados. Ela soluçava baixinho, os ombros tremendo. Padre Gabriel sentiu um alívio momentâneo, pensando que era uma criança viva perdida. Mas ao se aproximar, uma estranha transparência na figura da menina o atingiu como um choque elétrico. Ela não era sólida, era um fantasma. O medo, antes controlado, ameaçou dominá-lo. Uma criança fantasma. No meio de um cemitério, enquanto um ritual sombrio acontecia nas proximidades. A situação era absurdamente surreal. No entanto, a compaixão superou o pavor. A menina, mesmo sendo uma aparição, parecia estar em profundo sofrimento. "Olá?", disse Padre Gabriel suavemente, sua voz rouca. Ele se ajoelhou a uma distância respeitosa, estendendo a mão lentamente, como se para não assustá-la. "Você está bem? Por que está chorando?" A menina ergueu a cabeça, seus olhos grandes e escuros fixos nele. Não havia malícia. Apenas uma tristeza profunda e uma urgência silenciosa. Ela não respondia com palavras, mas com um aceno de cabeça. Ela se levantou lentamente, sua forma translúcida tremeluzindo sob a luz pálida da lua, que começava a perfurar as nuvens. Então, ela começou a apontar. Não para ele, nem para o ritual, mas para o outro lado do cemitério. Para uma área mais densamente arborizada, onde as árvores antigas formavam uma parede impenetrável de escuridão. O choro da menina fantasma diminuiu, substituído por um murmúrio quase inaudível, como se ela tentasse transmitir uma mensagem que suas cordas vocais etéreas não podiam formar. Padre Gabriel sentiu um arrepio. A criança não estava apenas perdida ou sofrendo. Ela estava tentando comunicar algo. Sua motivação clara não era a malevolência, mas um pedido de socorro, ou talvez um aviso. Mas qual? E por que ela estava apontando para aquela parte do cemitério? O conflito moral se intensificou. Como ajudar uma alma que não podia ser tocada, que não podia ser consolada da maneira convencional? E o que ela queria que ele visse ou fizesse naquela direção? O tempo era um luxo que ele não tinha, com o ritual ainda em andamento. A menina fantasma deu um passo, depois outro, flutuando silenciosamente em direção à área que indicava. Ela olhou para trás, para o Padre Gabriel, com um olhar que implorava para que ele a seguisse. Era uma armadilha? Ou uma pista crucial para algo ainda mais terrível? A suspensão era agonizante. A criança tinha uma mensagem importante que precisava ser ouvida,
Ou era uma armadilha astutamente colocada para desviá-lo de seu propósito original? Padre Gabriel sentiu o peso da responsabilidade e a urgência de uma escolha, enquanto os cânticos do ritual pareciam intensificar-se ao fundo. A noite no cemitério estava longe de terminar. Padre Gabriel, com o coração em um turbilhão de emoções conflitantes, observou a figura translúcida da menina fantasma flutuar, um convite silencioso e desesperado. A cada passo dela, em direção à escuridão da área arborizada, a urgência em seu olhar se intensificava, uma súplica muda que atravessava a barreira entre os mundos. A melodia dissonante dos cânticos do ritual, que antes parecia um monólito de terror, agora se misturava com o eco daquela solicitação infantil, criando uma sinfonia macabra que desafiava sua razão. Ele compreendeu que não tinha escolha. A vulnerabilidade daquela aparição, a inocência que transcendia a própria morte, era um apelo mais poderoso do que qualquer ameaça visível. Deixar a menina sozinha, ignorar seu chamado, seria uma traição a tudo o que ele acreditava, uma falha em seu dever sagrado de proteger os indefesos, vivos ou mortos. Com um último olhar para a direção de onde vinham os cânticos do ritual, onde Elias, o zelador, provavelmente ainda se escondia, Padre Gabriel tomou sua decisão. Ele seguiu a criança fantasma, seus passos firmes apesar da trepidação interna. A menina não esperou por ele, mas manteve uma distância que parecia calcular o ritmo do padre, sempre olhando para trás para garantir que ele a seguia. A cada metro que avançavam, o ar ficava mais denso, mais frio, carregado com um cheiro de terra úmida e algo mais, algo antigo e pútrido que parecia emanar das profundezas do solo. Eles adentraram a seção mais antiga e esquecida do cemitério, onde as lápides eram corroídas pelo tempo, inclinadas e cobertas de musgo, quase engolidas pela vegetação selvagem. As árvores formavam um dossel tão espesso que a luz prateada da lua mal conseguia penetrar, transformando o caminho em um túnel de sombras profundas. A menina fantasma, no entanto, parecia emitir uma tênue luminescência própria, uma fosforescência etérea que servia como guia na escuridão opressora. Finalmente, ela parou. Não ao lado de um túmulo, mas diante de uma estrutura quase desmoronada, escondida sob a folhagem. Era o que restava de um mausoléu particular, outrora grandioso, mas agora reduzido a um amontoado de pedras lascadas e uma porta de ferro enferrujada que pendia torta em suas dobradiças, revelando uma escuridão ainda mais profunda em seu interior. A menina fantasma apontou para a entrada do mausoléu e então, pela primeira vez, ela falou. Sua voz era um sussurro etéreo, quase inaudível, mas carregado de uma clareza arrepiante. Ele quebrou a promessa. Padre Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele? Quem quebrou qual promessa, minha filha? A menina recuou um passo, sua forma tremeluzindo, e apontou para o interior do mausoléu. O pacto está quebrado. Agora, ele está livre. O padre empalideceu. O pacto quebrado. As palavras ecoaram em sua mente, ligando-se instantaneamente à história que o zelador Elias havia sussurrado sobre os perigos ocultos daquele cemitério. Um pacto antigo, mencionado em lendas locais, um acordo feito há gerações para conter uma entidade sombria que assombrava a região. A lenda dizia que a família que selou o pacto estava enterrada naquele mausoléu e que a manutenção do acordo dependia de rituais e oferendas contínuas. O que a menina fantasma estava dizendo era que alguém falhou. Quem o quebrou? Padre Gabriel perguntou, sua voz tensa, os olhos fixos na escuridão do mausoléu. A menina apontou para uma lápide rachada e quase ilegível ao lado da entrada, onde, com dificuldade, ele conseguiu decifrar um nome.
Família Montalvão. E logo abaixo, uma data antiga e um símbolo esquecido que parecia um olho estilizado. O último Montalvão, sussurrou a menina, sua voz se esvaindo. Ele vendeu a terra, não fez a oferenda. O selo se rompeu. A verdade atingiu Padre Gabriel com a força de um soco. Um pacto ancestral, mantido por gerações através de rituais e respeito a uma entidade, havia sido desfeito por ganância ou negligência. O último herdeiro, talvez sem conhecimento da gravidade do que estava em jogo, ou simplesmente cético demais, havia quebrado a corrente, libertando algo que fora contido por séculos. Dentro do mausoléu, um som baixo e gutural começou a emergir. Não era o choro da menina, nem os cânticos do ritual distante. Era algo mais primitivo, um rosnado primordial que parecia vir do próprio chão, da terra, da escuridão mais profunda. O ar ficou gelado ao ponto de queimar seus pulmões, e um cheiro de putrefação e enxofre começou a se espalhar, mais intenso do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. A menina fantasma, antes uma figura de tristeza e súplica, agora exibia um pavor palpável. Ela recuou ainda mais, sua forma quase desaparecendo, como se a proximidade da entidade a estivesse consumindo. Seus olhos, antes fixos em Padre Gabriel, agora se arregalaram para a entrada do mausoléu. Ele está vindo, sussurrou a menina, sua voz agora um mero sopro. Fúria. Ele quer. Retribuição. Padre Gabriel sentiu o medo, um medo visceral e avassalador que ameaçava paralisá-lo. Não era o medo do sobrenatural como ele conhecia, mas o terror diante de uma força antiga, um mal primordial despertado de seu sono forçado. A entidade buscava retribuição, e ele, um sacerdote, estava ali, no epicentro de sua libertação. O rosnado dentro do mausoléu se intensificou, transformando-se em um urro estridente que fez as árvores tremerem e o chão vibrar sob seus pés. A porta de ferro do mausoléu, já precária, cedeu completamente, desprendendo-se de suas dobradiças com um rangido metálico horripilante, e caiu com um baque surdo no chão, revelando uma escuridão ainda mais densa e ameaçadora em seu interior. A menina fantasma soltou um grito silencioso, um lamento que só ele parecia ouvir. E então, sua forma translúcida se dissolveu no ar, deixando para trás apenas a sensação de um frio intenso e o eco de sua advertência. Ela o havia guiado até ali, revelado a verdade, e agora o deixava para enfrentar as consequências do pacto quebrado. Padre Gabriel apertou o crucifixo em sua mão, sentindo o metal frio contra sua palma suada. Ele estava sozinho, diante da entrada de um mausoléu que agora servia como portal para algo indizível. A entidade, libertada de seu aprisionamento secular, estava ali, e sua fúria era palpável, uma onda de malevolência que parecia esmagar qualquer esperança. Ele seria capaz de conter a fúria do que foi libertado? A pergunta ecoou em sua mente, desprovida de uma resposta imediata. Sua fé seria suficiente para enfrentar algo tão antigo e poderoso? Ou ele seria apenas mais uma vítima da retribuição de um pacto esquecido e quebrado? A noite, que já era terrível, acabara de mergulhar em um abismo ainda mais profundo de horror. A porta de ferro, agora caída, revelava um abismo de trevas, onde antes havia um mausoléu. De seu interior, a escuridão parecia se densificar, ganhando forma, pulsando com uma energia maligna que fazia o coração de Padre Gabriel congelar no peito. O cheiro de enxofre e putrefação intensificou-se a ponto de quase asfixiá-lo, e o ar tornou-se tão pesado que respirar era um esforço doloroso. Ele podia sentir a presença, uma massa de ódio e fúria primordial que havia sido liberada após séculos de contenção. Padre Gabriel estava ciente de que o medo era uma ferramenta do inimigo, um veneno que paralisava a alma e enfraquecia o espírito. No entanto, era impossível não o sentir. Seus joelhos tremeram,
mas ele fincou os pés no chão úmido do cemitério, recusando-se a ceder ao pânico. Aquele não era um fantasma comum, nem uma alma perdida. Era algo muito mais antigo. Uma entidade que se alimentava do desespero e da violação de juramentos sagrados. A advertência da criança fantasma ecoava em seus ouvidos. Fúria. Ele quer. Retribuição. Ele ergueu o crucifixo, não como uma arma física, mas como um escudo de fé, um símbolo de sua devoção e da autoridade que lhe fora concedida. Seus lábios começaram a recitar orações, palavras de poder e proteção que ele havia aprendido e proferido inúmeras vezes ao longo de sua vida sacerdotal. Mas, desta vez, cada palavra era um desafio, uma batalha contra a voz gutural que agora preenchia o ar. Uma risada rouca e maligna que parecia zombar de sua fé. Em outro canto do cemitério, o padre Miguel, que havia tido sua primeira vigília noturna tão perturbada por aparições, sentia uma estranha e inexplicável pontada de apreensão. Ele estava longe do epicentro da manifestação, mas uma sensação gélida o invadiu, um pressentimento de que algo terrível estava acontecendo. Sua inexperiência o impedia de identificar a causa exata, mas seu instinto o alertava para o perigo iminente. Ele se ajoelhou perto de um túmulo simples, rezando fervorosamente, pedindo proteção para todos os que estavam naquele lugar sagrado. Enquanto isso, o padre Manuel, ainda assombrado pela maldição do Silva, sentia a mesma onda de energia maligna, mas de uma forma diferente. Para ele, parecia uma intensificação da própria maldição, um eco de traição e dor que ressoava através dos séculos. Ele estava em sua capela particular, lendo textos antigos sobre exorcismos e rituais de quebra de maldições, quando a temperatura ambiente caiu drasticamente e as velas em seu altar piscaram violentamente. Ele sabia que a batalha se aproximava e que ele teria que estar pronto para defender sua alma e a de outros. Padre Ricardo, o que tentava guiar a alma perdida, estava em um dilema. A alma, que parecia estar à beira da redenção, de repente se retraiu, envolta em um terror que o padre não compreendia completamente. Ela sussurrava palavras de medo, apontando para o leste, onde sabia que a força maligna estava se manifestando. Padre Ricardo sentiu o conflito se intensificar. Deveria ele continuar sua missão de redenção? Ou deveria se juntar à batalha maior que se desenrolava? Sua compaixão o puxava para a alma perdida, mas seu dever o chamava para o confronto com a escuridão. Padre Antônio, que havia descoberto o amor proibido que transcendia o túmulo, sentiu a fragilidade da vida e da morte de uma forma ainda mais intensa. A presença maligna parecia zombar de qualquer forma de amor ou conexão, tentando esmagar a esperança. Ele se sentiu compelido a proteger o amor que havia testemunhado, sabendo que a escuridão não poderia prevalecer onde o amor ainda existia. Ele sabia que sua fé seria testada e que ele teria que se ancorar nos fundamentos de sua vocação. A tensão crescia a cada segundo. Padre Gabriel, sozinho diante do mausoléu, representava a linha de frente. Ele era o primeiro a enfrentar a entidade, o escudo inicial contra a fúria do que havia sido libertado. Seus pensamentos se voltaram para os outros padres, para o zelo e a coragem que cada um deles havia demonstrado em suas próprias provações. Ele não estava verdadeiramente sozinho. Estava conectado a uma irmandade de fé, a uma corrente de homens que, apesar de seus medos e dúvidas, estavam dispostos a lutar pela luz. A entidade começou a emergir do mausoléu. Não era uma forma definida, mas uma massa indistinta de sombras retorcidas, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Era como se a própria noite ganhasse consciência e malícia. A risada gutural se transformou em um rugido, e o chão tremeu novamente. Fragmentos de pedra e terra foram arremessados para fora do mausoléu, como se a entidade estivesse se libertando de suas últimas amarras.
Padre Gabriel fechou os olhos por um instante, buscando em seu íntimo a força que ele sabia que só poderia vir de uma fonte superior. Ele era apenas um homem, carne e osso, mas carregava a fé de milênios, a promessa de uma luz que nenhuma escuridão poderia extinguir. Abriu os olhos, sua expressão agora resoluta, destemida. Ele não recuaria. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te ordeno, retorne às profundezas de onde vieste. Sua voz ressoou, surpreendentemente firme, cortando o rugido da entidade. Ele estendeu o crucifixo, e uma tênue luz começou a emanar dele, uma luz branca e pura que parecia queimar a escuridão da entidade. A entidade hesitou, o rugido diminuindo para um sibilo furioso. A luz do crucifixo parecia causar-lhe dor, forçando-a a recuar ligeiramente para dentro do mausoléu, como se estivesse batendo contra uma barreira invisível. Padre Gabriel sentiu uma onda de exaustão, mas também uma ponta de esperança. Sua fé, combinada com o poder divino, era capaz de ferir o mal. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. A entidade era antiga, poderosa, e sua fúria era imensa. Ele conseguiria manter a barreira. Sua fé seria suficiente para conter uma força que havia sido aprisionada por séculos e agora clamava por retribuição? O confronto final estava apenas começando, e o destino daquele cemitério, e talvez de muito mais, repousava sobre os ombros daquele único padre, naquele momento de clímax e terror. Qual padre enfrentaria o desafio mais aterrorizante? A resposta parecia estar se revelando diante de seus olhos. O medo era real, mas a coragem, a fé e a determinação de Padre Gabriel eram ainda maiores. A batalha espiritual começava naquele momento. Padre Gabriel, com o crucifixo erguido e a luz emanando dele, sentia cada fibra do seu ser vibrar com a intensidade do confronto. A entidade, aquela massa sombria e retorcida com olhos vermelhos, parecia recuar. Mas era uma retirada estratégica, não uma derrota. Um silvo agudo e ensurdecedor ecoou, e o chão tremeu ainda mais violentamente. Rachaduras profundas começaram a surgir na estrutura do mausoléu, como se a própria terra estivesse se contorcendo de dor ou de raiva. Ele sabia que precisava mais do que orações e símbolos. Aquele não era um espírito errante que se acalmaria com uma bênção. Era uma força primordial, alimentada por um pacto quebrado e séculos de fúria contida. A voz da criança fantasma ressoava em sua mente, um aviso que agora fazia todo o sentido. Fúria. Ele quer retribuição. A retribuição era o combustível daquela abominação, e o padre precisava encontrar uma forma de apagar esse fogo. Padre Gabriel avançou um passo, a luz do crucifixo pulsando com mais força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te proíbo. Não terás domínio sobre este lugar, nem sobre alma alguma. Sua voz era rouca, mas carregada de uma autoridade que vinha de sua fé inabalável. A entidade respondeu com um rugido que parecia rasgar o próprio tecido da realidade, e uma onda de energia escura se lançou contra ele. O padre mal teve tempo de levantar o braço, e a força do impacto o jogou para trás, fazendo-o colidir com uma lápide antiga. A dor era aguda, mas ele se recusou a cair. Ele se reergueu, o crucifixo ainda firmemente agarrado em sua mão. Enquanto isso, em outros pontos do cemitério, os outros padres sentiam a reverberação do confronto. Padre Miguel, que antes estava ajoelhado em oração, sentiu o chão tremer sob seus joelhos. O ar se tornou elétrico, carregado de uma energia opressora. Ele se levantou, o rosário apertado entre os dedos, e começou a caminhar instintivamente em direção ao epicentro da perturbação. Sua inexperiência o deixava apreensivo, mas a coragem que ele não sabia que possuía o impulsionava para a frente. Ele era um homem de Deus, e seu lugar era onde a batalha espiritual se desenrolava.
Padre Manuel, na capela particular, sentiu a intensificação da maldição dos Silva se misturar com a fúria da entidade. As velas em seu altar se apagaram por completo, e uma figura sombria, como um eco do passado, materializou-se por um instante no canto do cômodo, sussurrando palavras de traição e desespero. Ele sabia que a batalha de Padre Gabriel era também a sua batalha, pois o mal era uma teia interconectada. Ele pegou um antigo tomo de exorcismos que estava estudando e recitou suas passagens mais potentes, enviando ondas de energia espiritual em auxílio de seu irmão de fé. Padre Ricardo, o dilema da alma perdida, viu o espírito que antes estava aterrorizado, agora se acalmar, mas com uma expressão de profunda tristeza. A alma perdida fez um gesto, apontando para Padre Gabriel, como se pedisse que ele fosse ajudado. A compaixão de Padre Ricardo não o deixava mais em dúvida. Ele sabia que sua missão de redenção teria que esperar. A batalha maior chamava. Ele correu em direção ao local do confronto, sua voz entoando preces de libertação e proteção. Padre Antônio, que havia testemunhado o amor proibido, sentiu a presença maligna tentar sufocar a esperança que ele havia encontrado. Mas, em vez de se render ao desespero, ele se lembrou da força daquele amor, da sua capacidade de transcender barreiras. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio dos túmulos, e começou a rezar com uma intensidade que nunca havia experimentado antes, pedindo que a luz do amor divino dissipasse as trevas que ameaçavam consumir tudo. De volta ao mausoléu, Padre Gabriel estava exausto. A entidade, embora ferida pela luz do crucifixo, parecia estar se fortalecendo, absorvendo o medo e o desespero que emanavam de suas vítimas. As rachaduras no mausoléu se aprofundavam, e o ar estava impregnado com o cheiro de enxofre e morte. A voz gutural da entidade zombava dele, revelando segredos obscuros e tentações, tentando quebrar sua fé. Você é fraco, padre. Sua fé é uma fachada. Eu sou a fúria de 1000 anos, a retribuição que se deve. Ninguém pode me deter. Padre Gabriel cambaleou, mas seus olhos nunca perderam o foco. Ele lembrou-se da criança fantasma, que buscava ajuda, e da alma perdida, que precisava de redenção. Lembrou-se dos outros padres, cada um lutando contra suas próprias provações, mas todos conectados por um propósito comum. Ele não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos eles, por todas as almas que buscavam paz naquele cemitério. Ele fechou os olhos novamente, mas desta vez não para buscar força, mas para se conectar. Ele sentiu as orações de Padre Miguel, a energia de Padre Manuel, a compaixão de Padre Ricardo e a esperança de Padre Antônio. Uma corrente invisível de fé e coragem se formou, envolvendo-o. Ele sentiu a presença do zelador do cemitério, que, mesmo à distância, enviava sua própria forma de apoio, um conhecimento ancestral que reverberava na terra. Abriu os olhos, e uma nova luz, mais intensa, emanou não apenas do crucifixo, mas de todo o seu ser. Ele não era apenas um homem, era um canal. Você pode ser a fúria de 1000 anos, mas eu sou a fé de eternidades, e em nome de Deus eu te expulso. Com um grito que parecia vir das profundezas de sua alma, Padre Gabriel ergueu o crucifixo e o fincou no chão, bem na entrada do mausoléu. Uma explosão de luz branca e dourada irrompeu, atingindo a entidade em cheio. A massa sombria soltou um berro agonizante, um som que parecia rasgar o próprio tempo. A luz parecia consumir a escuridão, queimando-a até as cinzas. A batalha espiritual estava atingindo seu clímax, e o destino da entidade estava sendo selado. A vitória parecia possível, mas o preço a pagar, o esforço final, seria imenso. O padre usava toda a sua fé e coragem, ações decisivas, orações, atos de pura vontade. A entidade se debatia, mas a luz era implacável. A questão agora não era se ele venceria, mas o que restaria dele depois. A explosão de luz branca e dourada
não foi apenas um espetáculo visual. Foi uma onda de energia purificadora que se propagou por todo o cemitério. A entidade, antes tão imponente e aterrorizante, começou a se desintegrar, suas partes sombrias se contorcendo e se esvaindo no ar como fumaça. O grito agonizante que escapou de sua forma moribunda não era apenas de dor, mas de uma fúria ancestral sendo finalmente silenciada. Padre Gabriel, esgotado, caiu de joelhos, o crucifixo ainda cravado no chão, pulsando com uma luz residual. Seu corpo tremia, não de medo, mas da exaustão de ter canalizado uma força tão imensa. Os outros padres sentiram a mudança no ar. A opressão que pairava sobre o cemitério se dissipou, substituída por uma calma repentina, quase eclesiástica. Padre Miguel, que estava a poucos metros do mausoléu, correu para o lado de Padre Gabriel, ajudando-o a se levantar. Seus olhos jovens, antes cheios de apreensão, agora refletiam um respeito profundo e uma compreensão mais aguçada da magnitude de sua vocação. Ele não era mais o padre inexperiente, havia testemunhado e participado, à sua maneira, de uma batalha que transcendia o entendimento comum. Na capela, Padre Manuel sentiu a maldição do Silva se afrouxar, como um nó apertado que finalmente se desfaz. A figura sombria que o assombrava desapareceu completamente e as velas em seu altar se acenderam novamente, por si mesmas, com uma chama firme e brilhante. Ele fechou o tomo antigo, um sorriso cansado, mas vitorioso em seus lábios. A energia que ele havia enviado em auxílio, combinada com a ação de Padre Gabriel, havia quebrado o ciclo de desespero. A redenção, embora lenta, começava a se manifestar. Padre Ricardo, ao ver a luz emanar do mausoléu, sentiu um alívio imenso. A alma perdida, que antes apontava para Padre Gabriel, agora flutuava serenamente, uma leve aura brilhante ao seu redor. Não havia mais a tristeza profunda, apenas uma aceitação tranquila. A alma fez uma reverência quase imperceptível para Padre Ricardo, antes de se dissipar suavemente no éter, finalmente encontrando a paz que tanto buscava. A missão de redenção de Padre Ricardo havia sido cumprida, não com um sermão ou um ritual direto, mas através da interconexão da fé e do sacrifício. Padre Antônio, que havia se ajoelhado em oração, sentiu a presença maligna recuar, e a esperança que ele havia cultivado floresceu. Ele se levantou, seus olhos buscando o horizonte, onde os primeiros raios do sol começavam a pintar o céu de tons de rosa e laranja. O amor proibido do violinista e Isabela, que ele havia compreendido, não era mais uma maldição, mas uma testemunha da força do afeto que perdura além da barreira da morte. Aquela energia positiva, de alguma forma, contribuiu para a dissipação das trevas. O zelador do cemitério, que observava de longe, encostado a um carvalho centenário, soltou um longo suspiro. Ele havia sentido cada estágio da batalha, cada flutuação de energia. Seus olhos, que haviam visto incontáveis nasceres e pores do sol sobre aquelas tumbas, agora viam um novo amanhecer, um que prometia um período de calma. Ele sabia que o mal nunca era completamente erradicado, apenas contido, mas por enquanto a paz havia sido restaurada. Padre Gabriel, apoiado em Padre Miguel, olhava para o local onde a entidade havia sido. Não havia vestígios, apenas a terra rachada e o mausoléu danificado. A criança fantasma, que havia sido sua guia e seu tormento, não apareceu mais. Ele sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma sensação de que a criança havia encontrado seu caminho. Ou talvez, com a dissipação da fúria da entidade, sua mensagem havia sido entregue e ela também pôde descansar. As consequências da batalha eram visíveis e invisíveis. O cemitério, antes um palco de terror e desespero latente, agora irradiava uma serenidade profunda. Os túmulos, as árvores, até mesmo o ar pareciam respirar aliviados. Para os padres, o impacto foi ainda mais profundo. Padre Gabriel,
carregaria as cicatrizes físicas e espirituais daquele confronto, mas também uma fé inabalável, forjada no fogo da provação. Ele havia se tornado um pilar, um testemunho vivo de que a luz sempre prevalece, mesmo nas trevas mais densas. Padre Miguel havia crescido exponencialmente em sua fé e compreensão. A inexperiência havia sido substituída por uma sabedoria prática, um conhecimento de que o divino e o profano coexistem, e que o papel da fé é ser uma barreira contra o caos. Padre Manuel sentia o alívio de uma maldição ancestral finalmente suspensa, um legado de dor que havia sido quebrado, abrindo caminho para a cura e a paz. Padre Ricardo havia compreendido a profundidade da compaixão e a complexidade da redenção, vendo uma alma perdida encontrar seu caminho. Padre Antônio, por sua vez, havia reafirmado a força do amor e da esperança, mesmo diante da morte e da adversidade. Cada um deles, à sua maneira, havia sido transformado. As provações que enfrentaram não os diminuíram, mas os fortaleceram, enraizando ainda mais sua vocação. O cemitério, testemunha silenciosa de tantas vidas e mortes, agora guardava também a história de sua resiliência, de sua coragem. A paz havia sido restaurada, mas a memória dos horrores vividos permaneceria, um lembrete constante da vigilância que a fé exige. O que fica após a tempestade não é apenas a calmaria, mas a certeza de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz pode encontrar seu caminho. A luta havia terminado, mas o legado de suas experiências estava apenas começando a ser tecido, um novo capítulo na história de cada um desses homens de fé. O legado dos relatos que ecoavam nos corações desses sacerdotes era profundo, gravado não apenas em suas memórias, mas na própria essência de sua fé. Cada encontro sobrenatural, cada batalha travada nas profundezas dos cemitérios, havia moldado suas convicções de maneiras que nenhum seminário ou livro sagrado poderia ter feito. As experiências não eram meros incidentes isolados. Eram pilares que sustentavam uma compreensão mais rica e complexa da existência, do divino e do inexplicável que permeia o véu entre os mundos. Eles haviam testemunhado em primeira mão que a fé não era apenas uma crença passiva, mas uma força ativa, uma arma e um escudo contra as forças que desafiavam a ordem natural. Padre Gabriel, o mais diretamente envolvido na batalha final, carregava consigo não apenas as marcas de uma luta extenuante, mas uma sabedoria que transcendia sua idade. O crucifixo, que havia sido seu instrumento de salvação, agora repousava em seu peito como um lembrete constante do poder que emana da entrega total. Ele havia aceitado o mistério, o inexplicável, não como uma falha de compreensão, mas como uma parte integrante da tapeçaria da criação. A sua fé, antes robusta, agora era inquebrável, temperada no fogo da provação mais severa. Ele sabia que o mal espreitaria, sempre à espreita nas sombras, mas também sabia que a luz, quando invocada com pureza e coragem, sempre encontraria um caminho para prevalecer. Padre Miguel, o jovem que havia testemunhado o horror e a glória, transformou-se de um novato apreensivo em um sacerdote com uma compreensão prática e visceral do mundo espiritual. A sua visão de uma paróquia tranquila e de sermões semanais havia sido expandida para incluir a realidade de que seu ministério poderia, a qualquer momento, levá-lo a enfrentar manifestações que desafiavam a lógica humana. Ele não mais via o cemitério como um lugar de mera tristeza, mas como um campo de batalha espiritual, onde a fé era testada e a redenção era possível. A aceitação do mistério, para ele, era a aceitação da vastidão da obra de Deus, que se estendia muito além do compreensível. Padre Manuel, com a maldição do Silva finalmente desfeita, sentia um alívio que o rejuvenescia. Ele havia passado anos sob uma nuvem de escuridão ancestral, e a libertação trouxe consigo uma nova perspectiva sobre a interconexão do passado
e do presente. Ele compreendia agora que os ecos de antigas injustiças podiam persistir por séculos, mas que a oração e a intervenção divina tinham o poder de quebrar até mesmo os laços mais antigos e aparentemente inquebráveis. Sua fé na capacidade de redenção e no poder da intercessão havia sido profundamente reafirmada. Padre Ricardo, que havia guiado a alma perdida para a paz, compreendeu a verdadeira essência da compaixão. Ele havia aprendido que algumas almas precisam de mais do que ritos. Precisam de uma conexão genuína, de uma compreensão empática de seu sofrimento. Sua experiência o ensinou que a redenção não era um processo unilateral, mas uma dança delicada entre o intercessor e o espírito, onde a intenção pura e o amor incondicional eram as chaves. Ele agora via cada túmulo não apenas como um marco de falecimento, mas como um portal para uma história inacabada, esperando por um toque de compaixão. Padre Antônio, o observador da força do amor que transcendia a morte, encontrou uma nova profundidade em sua pregação. Ele falava agora com uma convicção ainda maior sobre a esperança, sobre os laços que nem a morte podia romper. A história do violinista e Isabela tornou-se um testemunho de que o amor, em sua forma mais pura, era uma energia que podia, de alguma forma, contribuir para a dissipação das trevas e para a manutenção da luz. Ele havia visto a fé e o amor se entrelaçarem para criar uma força que resistia ao tempo e à adversidade. O zelador do cemitério, testemunha silenciosa de incontáveis dramas e agora de uma vitória, continuaria seu trabalho com uma compreensão renovada da sacralidade do local. Ele sabia que a paz era temporária, que o ciclo de vida e morte, luz e sombra, continuaria. Mas a sua aceitação do mistério era a aceitação da própria vida, em todas as suas complexidades e manifestações. Ele era o guardião do silêncio, mas também o depositário de histórias sussurradas, agora enriquecidas com o relato da coragem e da fé. A resiliência da fé diante do terror não era apenas uma frase bonita, era a realidade vivida por esses homens. Eles haviam enfrentado o medo mais profundo, o desconhecido mais aterrorizante, e saíram dele com uma fé mais forte, mais matizada, mais humana. O silêncio dos cemitérios, que antes podia ser opressor, agora carregava novas histórias, novos ecos de batalhas ganhas e almas em paz. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio repleto de significado, de memórias de coragem, de esperança e da certeza de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da fé nunca se apaga. E assim, o véu da noite cobriu novamente os túmulos, mas desta vez com uma promessa de um novo amanhecer, um que trazia consigo a paz duradoura, um testemunho do legado desses padres e de suas inesquecíveis jornadas.